bem, estamos de volta hoje recebendo o pré-candidato pelo Partido Novo a governo do Estado, Matheus Bandeira, que veio acompanhado do Ricardo Guzmão, nos deixou agora, em seguidinha vem aí Canis Weidel, que está entrando no ar também às 10 horas com o nosso Vale a Pena. Eu provocava o Matheus, antes da gente ir para o intervalo, a respeito dessa discussão que está se tendo neste momento na nossa Assembleia Legislativa. O governador leva ao final do seu mandato. A gente também esperava que essa discussão fosse mais aprofundada antes disso, né? E esse é uma dúvida também, né? A hora de fazer as mudanças profundas é no primeiro momento ou é ao longo do governo, ou é depois? Não tem uma lógica para isso? Como é que não é? A CE, uma das empresas que estaria dentro desse pacote, é uma empresa extremamente deficitária, tal como a gente reconhece ela. Existe a questão da CE Distribuição, que já é uma realidade um pouco diferente, me parece, né? A Sulgás é uma empresa avitária, né? Superavitária, mas em outro momento o nosso ex-secretário de Minas e Energia, o Lucas Redecker, me esclareceu que se nós tivéssemos essa mesma quantidade de venda né, realizada por uma empresa privada, o tanto que o Estado arrecadaria em impostos seria maior do que a empresa tem em superávit realmente. Bom, e mais uma terceira empresa de mineração. Essas três iriam a plebiscito agora. O Novo enfrenta essa questão muito tranquilamente, mas a gente sabe que é uma questão que deixa os gaúchos bastante uriçados, pelo menos historicamente. Tu vai tentar desmistificar isso aqui? Bom, vou tentar fazer isso objetivamente. O primeiro ponto é o seguinte, a discussão correta, a discussão racional, na minha opinião, faz sentido o Estado ser empresário com o nosso dinheiro? Ele nos pergunta se nós queremos ser sócio de empresa, se nós queremos ser sócio dos Correios, através dos impostos federais, se nós queremos ser sócio do Banco do Brasil, se nós queremos ser sócio da Companhia Estadual de Distribuição. Quer dizer, o que justifica a existência do Estado? O Estado existe para garantir segurança pública para as pessoas, para garantir acesso à educação de qualidade para quem precisa e não pode pagar por ela, acesso à saúde, garantir igualdade de oportunidades para as pessoas, independente de onde elas nasceram e da condição socioeconômica delas. Isso justifica a existência do Estado. Margaret Thatcher dizia que não existe essa coisa de dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos, porque dinheiro que nós produzimos, o setor produtivo, os trabalhadores, riqueza que nos foi tirada para levar para o Estado, para nos devolver em serviço. E aí eu te pergunto, se justifica o Estado nos tirar recursos para ele ser empresário? Empresário não é função do indivíduo? Desenvolver uma atividade comercial, uma atividade da economia, não é uma função do indivíduo, das pessoas, das empresas, e não do Estado? Bom, as empresas estatais, via de regra, elas têm um vício que é insanável. Elas são sempre capturadas por partidos políticos, que sempre participam das coalizões, né, da formação da base de apoio dos governos, e aí, em troca disso, pedem espaço de poder nas estatais. Ou dos sindicatos, que defendem os interesses particulares dos empregados, não os interesses da sociedade. Não os interesses da sociedade. A CE é uma prova disso. Na melhor das hipóteses, os partidos políticos utilizam a companhia em benefício deles próprios. Na pior das hipóteses, não vou nem nominar aqui, a Lava Jato mostrou para que eles usam as empresas estatais. Então, de novo, faz sentido, enquanto o Estado não consegue garantir segurança pública para as pessoas na rua, enquanto a escola pública é de péssima qualidade, precária, a saúde está na UTI permanentemente, faz sentido o Estado aplicar recursos nas empresas estatais, energia, tempo nas empresas estatais? Faz sentido para os partidos políticos e para os sindicatos. Tu citaste a CE. Eu passei pela CE de 1999 a 2002, início de 2002. Já naquela época ela pagava ações trabalhistas da ordem de 10, 12 milhões todo mês. Ao final dos 4 anos tinha 400 milhões de reais de passivo trabalhista. Ela continuou pagando isso durante o governo seguinte, que foi o governo Rigoto. Depois ela continuou pagando na mesma proporção ações trabalhistas no governo Ieda Cruzes. Quando eu era secretário de planejamento, quando eu era subsecretário na Fazenda, líder do Tesouro e no planejamento, eu acompanhei isso. Pagava 10, 12, 15 milhões todo mês de ações trabalhistas. Agora, no governo Sartori, aliás, por 3 anos, a secretaria dirigida pelo PSDB, com o Lucas, e a companhia presidida, secretaria dirigida pelo PSDB, a companhia presidida pelo PSDB. E a companhia está falida. Acentuou o seu grau de quase falimentar. E está fazendo uma coisa de forma inédita, nunca fez isso antes. Ela está se apropriando do ICMS pago nas contas. Os consumidores gaúchos pagam a conta 25% do ICMS.
ela tem que passar para o Estado. A companhia não está repassando. Ela guarda 60 dias, aí ela volta e parcela o primeiro mês em atraso. Depois passa mais 30, ela volta e parcela o outro. Justamente a fatia que falta para pagar os salários em dia. Quer dizer, faz sentido, enquanto o Estado não consegue cumprir os seus compromissos básicos, manter empresas estatais com recursos... Sabe o que vai acontecer? Aqui, quem mora aqui na região não é consumidor da CE, é atendido pela RGE. Isso. O patrimônio líquido da companhia, pelos sucessivos prejuízos produzidos nos últimos anos, é da ordem de 1,2 bilhão de reais negativo. Patrimônio líquido virado, se chama no mercado. O que vai acontecer para o Estado não perder a concessão? O Estado e os demais acionistas, mas o Estado como controlador, um outro grande acionista é a União, sabia? Tem 33% da companhia. Vai ter que capitalizar a companhia, botar 2 bilhões de reais na companhia até 2020 para que não perca a concessão. Vai sair de onde esse dinheiro? Dos impostos. E vale a pena? De quem? De todos, inclusive os que moram aqui na região e sequer são atendidos pela companhia. Só Então, Porto Alegre, região norte, o litoral norte gaúcho, acho atendido realmente. Né? é região sul-sudeste. Então, vamos lá. Na minha opinião, não vale a pena. Isso está comprovado há muito tempo. Por que o Estado tem que ser dono de um correio? E mesmo desenvolvendo uma atividade monopolista, como a distribuição de energia elétrica aqui, ela é monopolista naquela região, ele consegue ser deficitário. A RGE não é deficitária. No mesmo ano em que a CE faz um provisionamento de 800 milhões de reais para pagar mais passivos trabalhistas esse ano, a RGE faz um provisionamento de 750 milhões de reais para investir. Então, não faz sentido. O governador Sartori deveria ter enfrentado esse problema desde o começo? Claro que sim. É evidente que sim. Ele não enfrentou porque não estava no horizonte dele, não está no DNA dele. Ele não tem esse ímpeto reformista. Ele não se elegeu dizendo que ia privatizar. Mas a realidade se impôs. E ele teve que começar a falar de privatização. E não é verdade que esse tema só tenha vindo agora à baila. Faz 2 anos que ele tenta, vamos reconhecer, faz 2 anos que ele tenta discutir isso na Assembleia. Tentou aprovar uma reforma da Constituição, porque é uma aberração. Claramente, é uma aberração. O Estado do Rio Grande do Sul é o único Estado que tem uma Constituição estadual que determina que a privatização tenha que ser feita mediante referendo, plebiscito. O único Estado da Federação. As estatais são criadas por leis ordinárias. E também por leis ordinárias deveriam poder ser extintas. Então, já que está lá na Constituição, tá bom, vamos fazer o plebiscito. Não consegue durante 2 anos, aí ele decide encaminhar para a Assembleia. Estamos próximos a um período eleitoral. Isso não tira o mérito da decisão, porque ninguém é mais soberano do que nós, do que a sociedade, o povo, para decidir queremos privatizar ou não queremos. E nós temos tempo de sobra, 150 dias. Curiosamente, o PSDB agora se opõe, fez parte do governo durante 3 anos e agora se opõe ao encaminhamento do plebiscito. Que uma vez aprovado, significa o seguinte, nós vamos ouvir a população e ela vai dizer, quero manter as estatais ou não, autorizo vender. E ela precisa saber, não é nem a venda, nós temos 150 dias para dizer isso. 150 dias, não é mais do que o suficiente? Só que isto exige que os pré-candidatos ao governo do Estado, que os pré-candidatos a deputado federal, deputado estadual, tenham a coragem de assumir a sua posição, aí que tá, a favor ou tabu, contra. E aí esses grandes partidos, que teoricamente são sempre a favor... Pois é, mas aí quem é favorável vai defender. Covarde, me parece, não? Os órgãos de comunicação, de imprensa, têm o dever de informar a sociedade. E tem tempo para isso, para informar claramente. Olha só, se nós não privatizarmos, tudo bem, o Estado vai continuar sendo controlador da CE, por exemplo. E aí ele vai tirar dinheiro dos impostos de vocês, do ICMS, ou vai aumentar os impostos para sanear a companhia. Se vocês querem isso, é isso que vai acontecer. Agora, o Estado pode vender essas companhias, ajudar a reduzir sua dívida, ajudar a concentrar a sua atuação naquilo que é essencial, na segurança pública e no... Matheus, eu vou te convidar para a gente, em outro momento, voltar. Será um prazer. Para conversar um pouco mais contigo. Está dizendo aqui o Thiago Grisa, que tu está muito bem, que já te acompanha há muitos anos. Espero que todos possam analisar bem as tuas propostas, tá? Não posso, eu acho que é um assunto que a gente vai voltar a falar, claro. Enfim, mas que acho que eu gostaria de dar uma pequena pincelada. Tu falaste de coalizão. A gente vive esse famigerado presidencialismo de coalizão. Como é que, dentro deste momento, deste nosso quadro, se administra um Estado, precisando de uma maioria, sem construções que às vezes não sejam republicanas, efetivamente? Como é que tu imagina que na prática tu vai realmente conseguir conduzir as reformas que tu acredita que seja necessário? Democracia é o regime das maiorias, não dos consensos. A gente precisa construir maioria. A eleição é o melhor momento para a gente defender aquilo que a gente acredita. Eu acredito num Estado focado naquilo que é essencial. Tem outros que acreditam no estatismo, em mais Estado, em Estado sendo controlador de empresas estatais. Cada um vai para a rua defender.
nós vamos trabalhar para defender maioria, a construção de uma maioria que entenda a necessidade de fazer reformas, de combater os privilégios, de privatizar não como um fim em si mesmo, mas como forma de diminuir o tamanho do Estado, focar naquelas funções que são realmente importantes e indelegáveis. A segurança pública a gente não pode passar para um terceiro. A gente não pode contratar uma empresa privada para fazer segurança pública para as pessoas na rua. A gente pode trazer um parceiro privado para administrar um presídio, para construir e operar um presídio, mas não para fazer a segurança pública, que exige poder de coerção. Então, o melhor momento para fazer isso é o momento da eleição. Nós vamos fazer isso. Se a gente vai para uma eleição e defende aquilo que acredita e recebe o voto da maioria, a gente tem legitimidade para fazer as reformas. É por isso, é tão difícil fazer essas reformas, porque as pessoas não falam abertamente naquilo que acreditam e do que vão fazer se forem governo. Se elas não falarem abertamente, e por isso que o plebiscito é importante que se faça agora, elas não terão legitimidade para fazer depois. Quer dizer, as pessoas se opõem ao plebiscito agora. Aí depois da eleição se elegem, e se tiverem a coragem de continuar defendendo, vão dizer, bom, agora nós precisamos fazer um plebiscito. Sabe aquele que nós não deixamos fazer ano passado? Vamos fazer agora. Aí perde-se mais um ano. É mais um ano de déficit. É mais um ano de serviços precários. Então eu acho que a gente trabalhando para construir maioria, falando a verdade, a gente constrói a legitimidade. Para depois poder chamar o parlamento e construir apoio programaticamente, projeto a projeto, com o apoio da sociedade, trabalhando de forma transparente. Muito bem, cedo a gente vai ter a oportunidade de discutir muito a nossa política e, sobretudo, os caminhos que a gente quer para o nosso Estado, para o nosso país, para a nossa região, enfim. Quero te agradecer demais a tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bem-vindo. Utilize sempre os microfones da nossa Vale TV para dar a sua palavra. E agora, por favor, o ponto final. Eu quero convidar todos a fazer a seguinte reflexão. Nós vivemos uma situação especialíssima no Brasil. Nós chegamos num momento muito grave, porque foram 3 anos aí de crise econômica, crise fiscal, uma crise política que é a ruína moral da política brasileira. E a gente tem uma opção agora, em outubro de 2018, de decidir o que a gente quer. Se a gente quer aprofundar neste caminho que não deu certo até agora, ou se a gente quer tentar algo novo. Nós precisamos reconhecer que nós, brasileiros, também somos corresponsáveis por tudo o que aconteceu nesses últimos anos, porque as escolhas foram nossas. Claro que a responsabilidade maior é de quem governou o Estado, quem governou o país, mas as escolhas foram nossas. Ninguém chegou ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional ou ao Palácio Piratini a pé, chegaram com o nosso voto. Então, agora nós precisamos também saber avaliar, não necessariamente só os nomes e o currículo. A eleição não é disputa de currículo, mas a gente precisa saber analisar as ideias que estão por trás de uma candidatura, de um partido, né? O projeto que está por trás, o que a pessoa defende e a trajetória das pessoas, sim, para saber se elas têm capacidade ou não para governar o Estado. Quer dizer, a pessoa precisa ter envergadura, precisa ter experiência para poder conduzir propostas de reformas que são necessárias para que a gente possa trazer o Rio Grande do Sul de novo para a rota da prosperidade. O Evandro Kaufmann Schmidt está dizendo exatamente isso. O convidado, pessoa muito capacitada, muito conhecimento. Obrigado pela tua participação aqui, Evandro.